Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Apresentação. Que a vida dos cristãos se assemelhe o mais possível à da Santíssima Trindade. Segundo sua santidade Pio XII, este devia ser o fim do ano mariano, em que se celebrava o primeiro centenário da definição dogmática da Imaculada Conceição, reproduzir na nossa vida a vida da Santíssima Virgem, copiar em nós a sua imagem. Porém não é só no ano mariano, em todos os anos da nossa vida deveríamos ter esse ideal. Imitá-la ela é imitar a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Para facilitar esse trabalho diário ofereço-te estes retratos da Santíssima Virgem, retratos de todos os estados da sua vida, pois todos santificou para poder ser imitada. O retrato é o que melhor supre a ausência de uma pessoa. Por isso os que querem perpetuar a sua memória mandam fazer o seu retrato. Por isso conservamos com o maior cuidado os retratos das pessoas que nos foram queridas e morreram já. Desde que se inventou a fotografia, os retratos multiplicaram-se. Tiram-se fotografias dos atos mais importantes da vida. De certo conservas em casa muitos retratos da tua mãe, quando era pequenina, quando era jovem, com o vestido de noiva, quando já era mãe e te tinha pequenino em seus braços. Conservas com carinho esses retratos. Olhas para eles muitas vezes com emoção. Mostra-los muitas vezes às pessoas que te visitam. Porém, além dessa mãe da terra, tens outra mãe que vive agora no céu e que há 20 séculos viveu na terra. Não queres saber como era essa tua mãe? Um orfãozinho que não tenha conhecido a sua mãe pergunta com interesse aos que viveram com ela: como era minha mãe? E ouve com ternura as coisas boas que lhe dizem dele e até pensa no seu íntimo: eu quero ser como a minha mãe. Os que acorriam a Fátima, lugar das aparições, perguntavam com vivo interesse aos pequeninos que viam a Santíssima Virgem: como é a Nossa Senhora? E tu, não queres saber como era a tua mãe do céu quando eu vivia na terra? Não queres saber como é agora que vive na glória e espera que vás viver com ela? Quanto mais amares a tua mãe, mais desejarás saber como era. Para que satisfaças esses desejos, ofereço-te esta coleção de retratos da tua mãe. São de todas as épocas da sua vida. São da sua alma e do seu corpo. Para os fazer não quis pedir cores às flores, aos crepúsculos e às auroras, como fazem os poetas. Não quero que sejam retratos idealizados, quero que sejam reproduções o mais exatas possível da realidade. Para isso pedi cores à teologia e à história.
O retrato tem que ter ambiente e também o cenário onde a figura da Santíssima Virgem pareça real. Não a vou pintar sobre a esfera do mundo, entre o céu e a terra, em clarões de luz e de glória. Não a vou colocar em palácios de mármore e de jaspe com vitrais policromos. A figura da Santíssima Virgem terá o cunho palestinense em que decorreu a sua vida. Interessa saber como era a Santíssima Virgem, nossa mãe, o que fazia quando vivia na terra. Não nos interessa tanto saber como a idealizaram Frei Angélico, Murilo, Ribeira e Rafael. O bom retrato não só reproduz as feições do corpo, através destas deixa transparecer as qualidades da alma. Ao retratar a Santíssima Virgem não nos devemos contentar com dizer como era fisicamente e como vivia, temos que adivinhar como pensava e como sentia. Em que vou pintar esses retratos? Não os vou pintar em tela nem em tábua, nem em cobre, vou pintá-los em ti mesma. Quero que sejas um retrato vivo da Santíssima Virgem, por isso não me contentarei com dizer-te como era tua mãe, dir-te-ei também o que tens que fazer para te assemelhares a ela. O que tens que evitar. O que tens que praticar. És mulher e apaixona-te a beleza. A Santíssima Virgem é um ideal de beleza. Oxalá eu tivesse tanta habilidade para pintar os seus retratos que exclamasses deslumbrada, que formosa é minha mãe do céu. Posso parecer-me com ela. Quero parecer-me com ela. Toma o livro, lê-o com frequência. Supre com o teu coração e com a tua imaginação que nele falte. Medita. Reproduza em ti os traços formosos da Santíssima Virgem. Procura ser um retrato vivo da tua mãe. Para que a tua vida se assemelhe o mais possível à da Santíssima Virgem, tens que trabalhar como escultor ao modelar um busto. Tem diante de si o modelo e o tronco de madeira. Um olhar ao modelo e um golpe ao tronco. A princípio, os pedaços de madeira que tiras são grossos. À medida que se vão aperfeiçoando as feições do rosto, os golpes são mais suaves, os pedacinhos de madeira mais finos. Nos últimos detalhes é que se mostra o artista, nos olhos, nos lábios, em toda a anatomia. Assim deves fazer para reproduzir em ti a imagem de Maria. Um olhar à Virgem e um golpezito em ti, para tirar o que não se assemelha à imagem da Virgem Santíssima. Os nossos grandes artistas meditavam muito para moldar as estátuas e pintar os quadros religiosos. Por isso as suas imagens têm algo de sobrenatural, o que não lograram outros artistas estrangeiros, embora mais geniais. Disse que João de Joanes, antes de pintar a Imaculada, meditava como seria a Santíssima Virgem e orava e pedia para poder reproduzir na tela toda a beleza que ele imaginava. Por fim, pegou nos pincéis e pintou o quadro maravilhoso que se conserva na Igreja da Companhia de Jesus de Valência, a Imaculada vestida de sol, pisando a lua, coroada pela Santíssima Trindade. E à volta da Virgem os símbolos com que a Igreja invoca Maria, rosa mística,
Torre de Davi, fonte selada, horto cerrado, espelho sem mancha. Como se dissesse o pintor, tudo isto e muito mais é Maria, ainda que eu não o tenha sabido expressar na sua imagem. Murillo, o pintor da Imaculada, meditou muitas horas e muitos dias na formosura da Virgem. Queria reproduzir na sua imaginação toda a beleza de Maria ao sair das mãos de Deus e encontrar a imagem que reproduzisse toda essa beleza. Com esse fim meditava, orava e comungava. Ensaiou, tateou, até que um dia se sentiu inspirado. Pegou nos pincéis e pintou a Imaculada com o rosto de menina inocente, cabelos de ouro, as mãos juntas diante do peito em atitude de orar, a túnica de neve, o manto de azul celeste flutuando no ar como que agitado por uma brisa celestial, entre nuvens de luz e suspensa por anjos que levam palmas, ramos de oliveira, rosas e açucenas. O quadro era encantador, porém Murillo não estava satisfeito. Continuava orando, comungando, tentando. Outro dia sentiu de novo a inspiração e pintou outro quadro. A Virgem estava sobre nuvens, elevando-se suavemente como se não sentisse o peso do corpo de barro, que a nós se apega à terra. Tinha a lua a seus pés, as mãos cruzadas que sobre o peito como guardando o tesouro de graça que Deus havia depositado em seu coração, com os olhos fixos no céu, em Deus, toda ela tão formosa, que a legião de espíritos celestiais que a rodeiam formando uma coroa, deixam cair de suas mãos as palmas e as rosas, extasiados ao contemplarem tanta beleza. Ora, medita, comunga, para que reproduzas em ti com a maior exatidão a imagem da Santíssima Virgem. Para ajudar-te, ofereço-te este livrinho. Retratos de Nossa Senhora. Que te apresentamos em 2 séries. Na primeira verás o que fazia a Santíssima Virgem para que faças como ela. Por isso leva o subtítulo de Et Mater Tua. Aí tens a tua mãe. A segunda diz como era a Santíssima Virgem, como era o palácio que Deus construiu para si na terra, por isso o subtítulo é do Mausoléu, Casa de Ouro. Lê, medita, copia. Até que se cumpra em ti o que deseja a sua santidade Pio XII, da mesma maneira que todas as mães sentem um suave prazer quando veem no rosto de seus filhos uma peculiar semelhança das suas próprias feições, assim também a nossa Dulcíssima Mãe Maria, quando olha para os filhos que junto à cruz recebeu em lugar do seu, nada mais deseja e nada lhe é mais grato que ver reproduzidas as virtudes da sua alma nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. João Rei, da Companhia de Jesus. Retratos de Nossa Senhora 1957. Nossa Senhora Colegial. O Evangelho nada nos diz, porém existe uma tradição antiga e venerada de que a Santíssima Virgem se educou no Templo de Jerusalém, como muitas outras jovens de Israel. A Igreja celebra a festa da apresentação da Santíssima Virgem no Templo. A vida daquelas jovens podia comparar-se com a das meninas que se educam num colégio. Podemos, pois, chamar a menina Maria, colegial. Faremos o retrato com os dados que nos dá a tradição. As ocupações das jovens que viviam no templo, reduziam-se à oração e ao trabalho. Quando o sol começava a dourar os longínquos montes da Arábia, as jovens assistiam ao sacrifício matutino. Cobertas com véu,
inclinavam a cabeça e oravam pedindo a vinda do Messias Redentor. Depois dedicavam-se a trabalhar, coziam os véus do altar, limpavam os vasos das oferendas e esfregavam o chão de mosaicos. Aquelas jovens faziam trabalhos primorosos. Umas volteavam com os seus dedos ágeis o fuso de cedro, outras recamavam de ouro, de púrpura e de jacintos os véus do templo, outras inclinadas sobre um tear ou um bastidor, confeccionavam delicados trabalhos de tapeçaria. As ocupações da mulher forte, que descreve a Sagrada Escritura, as que, segundo Homero, realizavam as antigas princesas. Ainda hoje chamam os orientais fio da Virgem a uns finíssimos trabalhos de renda, subtis como a névoazinha que sobe do fundo dos vales nas manhãs de outono. Em memória das ocupações da Virgem, as jovens da primitiva igreja depositavam no altar de Maria uma aroca com seus novelos de lã branca adornada com formosos laços de púrpura. A Virgem estudava também um pouco, ouvia as explicações da Escritura e aprendia de memória, hinos e cânticos sagrados. A Santíssima Virgem, como todas as suas companheiras, vivia no templo afastada do mundo, cultivando no retiro a flor delicadíssima da sua pureza. Vivia longe das diversões mundanas, longe do trato com os homens. Cultivava também as virtudes que são defesa, floração e complemento da pureza, o pudor e a modéstia. Ao ouvir isto, pensarás, aquelas jovens parece que se educavam para religiosas. Não era assim. Aquelas jovens educavam-se para esposas e para mães. Aquelas jovens estavam destinadas a formar os lares modelos de Israel. Quanto tem que aprender delas as jovens modernas e as mães modernas também. A jovem de hoje forma-se ou deforma-se na rua, no bar, no cinema, na praia, e é a sua própria mãe quem a leva ou manda a esses lugares de deformação. A casa e o colégio são os lugares onde se deve educar a menina e a jovem. A educação familiar deve ser a base da educação do colégio, e uma e outra educação tem de completar-se. A educação que a jovem recebe nos colégios e centros docentes deve ir encaminhada para o lar principalmente. Alguma privilegiada sentirá o chamamento de Deus a um estado mais perfeito, a virgindade, porém a maioria tem como ideal o matrimônio. Por isso no colégio devem adquirir as virtudes sobrenaturais e domésticas de que necessita a mulher casada para desempenhar bem a sua missão. Deve adquirir uma piedade sólida. Não uma piedade sentimental que dure enquanto se está na capela. Não uma piedade de beata, rezas intermináveis que não têm influência na vida prática. Deve ser uma piedade fundada no santo temor de Deus, no conhecimento do domínio que Deus tem sobre os homens e da obrigação que os homens têm de servir a Deus, fundada no conhecimento e no amor a Jesus Cristo. Piedade que leva a evitar todo o pecado mortal e ainda venial, que infunde espírito de abnegação e de sacrifício, que leve à prática de todas as virtudes. Assim era a piedade da Santíssima Virgem. Maria no retiro do templo cultivava a açucena da pureza. Que necessária é esta virtude para uma futura mãe.
O mundo está saturado de sensualidade e a mãe tem que afastar de sua casa esse ambiente envenenado. Mas ainda, a mãe no lar tem de ser a açucena de pureza que embalsame com o seu perfume todo o ambiente doméstico, puras as suas palavras, puros os seus olhares, puros os seus gestos, tudo nela pureza. A jovem que cresce num ambiente de sensualidade criará no seu lar o mesmo ambiente. A jovem que leva ao matrimônio um coração corrompido, longe de ser no lar açucena de pureza, será foco de corrupção que envenene a própria casa. Quer Deus te chame a um estado de perfeição evangélica, quer Deus te destine ao matrimônio, deves cultivar com todo cuidado, desde os teus anos de colegial, a virtude da pureza. E como defesa da pureza, deves cultivar o pudor. O pudor é um instinto do homem, que o faz pôr em guarda, mal assume algum perigo contra a pureza. Quando a tentação quer entrar pelos olhos, o pudor fecha-os; quando quer entrar pelos ouvidos, o pudor tinge o rosto de carmim, para dizer ao desbocado: cala-te que me ofendes. O pudor natural aperfeiçoa-se e atrofia-se. Vai se atrofiando na jovem, conforme se vai habituando à nudez, exibindo-se ela mesma, e contemplando os mais. O mundo é um cemitério do pudor. E quando o pudor for enterrado, morre também a pureza. Irmã do pudor é a modéstia. Uma virtude que põe moderação nas atitudes exteriores do homem, sobretudo no vestir. A modéstia é a flor que brota no exterior da raiz oculta da pureza. A modéstia vai desaparecendo do mundo também. O ambiente em que vive a mulher é tal que necessita heroísmo para não se deixar arrastar pela corrente da moda, e a jovem deve sair do colégio disposta a lutar heroicamente para guardar a modéstia. No ano de 1930, a Sagrada Congregação do Concílio, por mandado de Sua Santidade Pio XI, deu para todo mundo normas de modéstia que deviam guardar-se. Dirige-se aos pais de família, e recorda-lhes a gravíssima obrigação de procurar para seus filhos a educação religiosa e moral e de imprimir nas almas de suas filhas o amor à modéstia e à castidade com a palavra e com o exemplo, que não lhes permitam vestir indecorosamente, nem consistam tomar parte em exercícios públicos de ginástica, e, se se veem obrigados a consentir, procurem que os seus vestidos sejam honestos, e com vestidos desonestos não lhes permitam apresentar-se. Exorta os pais a que, dentro do lar, imitem a Sagrada Família, para que nele tenham um estímulo contínuo para guardar a modéstia e a honestidade. A Sagrada Congregação dirige-se depois às mestras e diretoras de colégios para que secundem o trabalho dos pais e elas também que introduzam tão fundo na alma das meninas o amor à modéstia, que se movam com eficácia a vestir honestamente, e manda às diretoras de colégios que não admitam no colégio nem as meninas nem as mães de meninas que não vistam honestamente. Estas plantas delicadas têm de cultivar-se cuidadosamente desde a infância. Com estas virtudes sobrenaturais, são necessárias as virtudes domésticas para governar uma casa. A Santíssima Virgem trabalha no templo e prepara-se para trabalhar na casinha de Nazaré. Trabalha nos ofícios manuais, e a trabalhar não lhe caía da fronte a coroa de Rainha dos Céus.
Trabalhava com as suas mãos delicadíssimas, aquelas mãos de rainha calejavam-se e não se envergonhava disso. Estudava um pouco também, estudava a Sagrada Escritura e nela a teologia e a moral, a literatura e a história do seu povo. Adquiriu aquele nível de cultura que possuíam as jovens das boas famílias de Israel. Porém as suas ocupações no templo iam encaminhadas principalmente a administrar mais tarde o lar que Deus lhe confiasse. Grande lição para os nossos tempos. Porque existe hoje em dia uma grande desorientação neste sentido. A educação da mulher equipara-se quase completamente com a educação do homem. É verdade que substancialmente tanto vale o homem como a mulher, os dois possuem a mesma natureza humana, os dois foram elevados à mesma ordem sobrenatural da graça, os dois têm o mesmo destino eterno, os dois têm de cumprir o mesmo decálogo. Apesar, porém, desta igualdade fundamental existem entre o homem e a mulher diferenças bem marcadas de ordem fisiológica, intelectual e moral, diferenças que provêm da missão diferente que tem que desempenhar na Terra. Difícil será averiguar qual dos dois tem uma inteligência mais privilegiada, porém é indiscutível que essas inteligências levam direção diferente. Na ordem prática e moral, o caráter do homem difere muito do da mulher, sem que se possa precisar tão pouco qual deles é melhor, pois um e outro possuem as suas virtudes e os seus defeitos peculiares. Ora bem, se a mulher tem que desempenhar um papel diferente do homem, se a sua inteligência levou uma direção diferente da do homem, se o seu caráter apresenta modalidades diversas da do homem, é um absurdo dar ao homem e à mulher a mesma preparação para a vida. É um absurdo levar pelo mesmo caminho a sua inteligência e é um absurdo formar no mesmo molde o seu caráter. A mulher, antes de mais nada, está destinada a ser esposa, a ser mãe e dona de casa. Logo, para isso deve dirigir-se principalmente à sua educação. É verdade que há ocasiões em que tem de suprir a falta do varão, por ficar viúva ou solteira e a necessidade tirânica, a obrigará a ocupar-se em ofícios impróprios da mulher, para ganhar o sustento, porém isso deve ser uma exceção da lei em geral. É verdade também que a sociedade atual pede à mulher um grau de cultura mais elevado que em épocas anteriores. Que adquira o maior nível cultural possível, porém que não esqueça que a sua missão principal está dentro do lar. É também tendência desacertada que a mulher se equipare em tudo ao homem, nas diversões, nos desportos, até nos vícios de fumar e beber, em algumas nações até no vestir, em todo o seu comportamento e até na vida social. Resultado de tudo isto? Que a mulher vai perdendo ou perdeu já as notas características da sua feminilidade, o pudor, a modéstia, a delicadeza nos modos. Que a mulher francamente cristã está a desaparecer. Resultado de tudo isto? O que se ouve? Raparigas para divertimento há todas as que se queira, poucas, muito poucas, formadas para esposas e para mães. Não sucederia isto se as raparigas recebessem a educação devida. Primeira série, Et Mater Tua.